você exatamente aquilo que você ia enfrentar, você iria seguir mesmo assim aquilo que Deus fala para você fazer? Porque na maioria das vezes, na Bíblia, em situações que a gente enfrenta na nossa vida, Deus ele não revela os detalhes, ele só aponta o caminho, ele só aponta a rota, mas ele não te dá os detalhes. Se Deus te falasse exatamente aquilo que você ia passar quando você saiu do Brasil para vir para cá, alguns talvez não teriam tomado a decisão, teriam ficado lá. Assim, não, eu não vou para lá para passar por isso, para quê? Né? Ou então, talvez você ainda não passou por esse momento. Você está no meio de alguma decisão e só Deus está falando com você, vá para aquele lugar, mas não te dá os detalhes do que vai acontecer ali. Só que tudo isso acontece antes, toda essa história de Paulo e Silas, elas acontecem quando eles decidem ir para a Europa, antes de uma grande situação mudar a vida de uma pessoa. E essa pessoa, que eu vou falar daqui mais para frente, é a história de um carcereiro. É a história de um homem, um funcionário público, uma pessoa comum, que tinha uma responsabilidade muito grande. E aí então que vem o título dessa mensagem, da prisão ao novo nascimento. Só que para que isso acontecesse, houve um terremoto que passou por aquele lugar. E aquele terremoto, ele mudou a história daquela cidade. E eu vou explicar o porquê que mudou a história, não só do carcereiro, mas daquela cidade inteira. Quando Paulo, então, decide entrar naquela cidade, ele está indo para uma cidade pequena. Era uma cidade de aproximadamente 10 mil pessoas, não era uma cidade grande. Mas a Bíblia diz que ele decide ir para uma cidade de Filipo, que era uma cidade importante. Por que era uma cidade importante? Eu fui olhar no mapa e vi que aquela cidade, era a única porta de entrada para quem vinha da Ásia naquela época, tinha um porto principal, e aí então, eu acho que tem um mapa, volta um pouquinho aí. No próximo slide, eu acho que vai mostrar isso aqui. Ó. Paulo e Silas, eles estavam ali em Trode, e eles pegam então um barco para ir para Filipe. Aquela parte da seta número 5, está vendo que tem uma cadeia de montanhas? Todos que iam para Macedônia, que entravam na Europa, eles tinham que passar ali por Filipe. E Filipe era uma cidade romana, era uma cidade que foi conquistada 50 anos mais ou menos antes de Cristo por Roma. Há uma guerra ali, e aí quem acaba ficando naquela cidade são os veteranos, aqueles que de Roma acabam ficando morando ali. Então aquela cidade ela tinha uma raiz romana. Então Paulo, quando ele escuta o Espírito Santo e acaba indo para aquela cidade, ele está indo num lugar que teoricamente é um porto seguro para ele. Ele está indo para um lugar onde quando ele chegar lá, ele vai ser bem recebido. Porque é uma cidade que possui a mesma cidadania que ele. Então quando Paulo fala, vou para aquele lugar, ele sabe que ao chegar lá, por ele ser romano, ele talvez não enfrentaria problema. Então ele talvez, que bom, saí do Brasil, tenho meus documentos, saí do Brasil, vou lá tentar meus documentos na Inglaterra, as coisas lá é um país próspero, as coisas vão dar tudo certo. Então você se sente motivado para ir para um lugar diferente que se Deus falasse para você ir para o Sudão, onde os cristãos estão sendo dizimados. Você com certeza saberia que ao pisar no Sudão você vai correr sério risco de vida. Isso não acontece quando você pisa aqui. Quando você pisa aqui, você tem dentro de você algo que fala, poxa, aqui é um país próspero. Aqui eu vou ser bem recebido, aqui as coisas vão dar certo. Então você chega com essa ânsia, com essa animação, porque você tem essa confiança na parte carnal, na parte dos seus olhos em que você acredita que tudo vai dar certo, nada pode dar errado. Então, Paulo decide entrar nessa cidade. No início do capítulo 16, quando Paulo escolhe, então, chega na cidade de Derbe e Listra, e é ali que ele encontra um homem chamado Timóteo. Esse homem chamado Timóteo, ele era famoso ali na região, ele era uma pessoa de boa índole, as pessoas conheciam sobre Timóteo. Então, quando ele chega lá, ele chama Timóteo para participar do ministério junto com ele.
Então, no versículo 3 do capítulo 16, ele fala assim, Paulo quis levá-lo consigo. Então, quando Paulo encontra com Timóteo, Paulo precisa somente passar por um processo de circuncisão de Timóteo, porque Timóteo era filho de pai grego, a mãe judia e pai grego. Então ele sabia que ao levar Timóteo junto com ele, em alguns lugares, Timóteo não ia ser muito bem recebido. Então ele precisava passar pelo processo da circuncisão para quebrar essa primeira barreira que Timóteo teria. E aí então Timóteo se junta com Paulo, eles começam aquela caminhada juntos, e aí então Timóteo não é mais falado. Timóteo aparece nesse primeiro momento na Bíblia, é a primeira vez que Timóteo é apresentado, e aí então, na sequência, não se menciona Timóteo, mas Timóteo estava junto com Paulo, Timóteo estava junto com Lucas, Timóteo estava junto com Silas. Eles eram os 4 que estavam andando ali naquele momento. E aí então, quando eles saem daquela situação, ele então encontra com uma mulher. E essa mulher era uma mulher rica, a mulher chamada Lídia. Lídia, olha que interessante. Lídia, ela não era uma mulher que nasceu naquele lugar. Lídia era uma estrangeira. Lídia vivia numa cidade, eu trouxe meu papel aqui para não esquecer, chamada Tiatira. Tiatira ficava no meio, voltando lá para o mapa, não sei se dá para ver ali. Acho que eu não coloquei, não sei se vai. Tiatira ali, ó, no meio, em cima de Sardes, é ali onde ficava Tiatira. Só que ela não estava ali, ela estava lá em Filipo. Então, quando Paulo encontra com aquela mulher, ela é uma mulher estrangeira. Ela é uma mulher imigrante. Lídia, ela não era uma mulher que nasceu naquele lugar. Só que olha que curioso, Paulo, a primeira vez que a palavra de Deus é ministrada na Europa, ela é ministrada para uma mulher. E há uma conversão de vida. A Lídia, ela provavelmente era uma mulher rica, porque ela era uma comerciante, que ela vendia púrpura, textos de tecidos, né? E a região de Tiatira, que é da região onde ela vivia, era uma região famosa por isso, por ter comércio de tecidos. Então ela estava naquele lugar, provavelmente trouxe o seu conhecimento, trouxe as mercadorias que eram da cidade de origem dela, mas ela vivia lá em Filipo. E aí então Paulo encontra com ela, mas olha que interessante o que acontece no capítulo 16, versículo 14. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela adorava a Deus. Às vezes, situações ocorrem na nossa vida em que nós adoramos a Deus, nós temos uma vida onde nós estamos vivendo uma vida intensa com Deus, nós adoramos a Deus. Para fazer adoração é algo intenso, algo genuíno quando você adora a Deus. Só que às vezes você adora a Deus, mas Deus não abre o seu entendimento para quem Ele realmente é. E você vive aquela vida adorando a um Deus que é um Deus distante, é um Deus que não cria um relacionamento com você. E isso só é possível, não adianta você vir para a igreja várias e várias vezes, você ler a Bíblia várias e várias vezes, se Deus não abrir o seu coração, se Deus não transformar a sua vida de dentro para fora. Talvez ela estava adorando a Deus de fora para dentro. Talvez ela estava vivendo uma vida de religiosidade e precisou vir um homem de outro lugar e falar para ela algumas coisas e Deus abriu o coração daquela mulher. Às vezes isso acontece com as nossas próprias vidas, às vezes nós temos vivido momentos em que Deus não abre o nosso coração, mas falta nós estarmos atentos para que Ele possa abrir o nosso coração. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus está falando conosco, em nosso dia a dia, quando nós estamos ouvindo louvores, quando nós estamos no nosso trabalho, quando a gente está lendo a Bíblia. E talvez falte você pedir para Deus, Deus, abra o meu coração. Porque eu te adoro, mas está faltando algo. Está faltando algo. E eu tenho certeza que a hora que Deus abrir o seu coração, imediatamente algumas coisas vão acontecer.
Porque no versículo seguinte, diz o seguinte: ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. É algo que vai acontecer naturalmente. O batismo é a conversão, é a sua vida sendo transformada, é a sua vida sendo mudada. Quando Deus abre o seu coração, a sua vida ela é mudada. Você não consegue mais viver a vida que você vivia antes. Talvez aquela mulher, ela no meio do comércio, ela tinha atitudes que de fato não agradavam a Deus. Mas a hora que ela é batizada, a hora que a família dela é transformada por completo, a vida dela muda. O ambiente dela muda. E aí, quando muda seu ambiente, você começa a viver o que é verdadeiramente igreja. Porque a igreja somos nós. A igreja é as nossas atitudes no dia a dia. Então nós temos que deixar Deus abrir o nosso coração para que a nossa vida possa ser uma vida de conversão, uma vida que vai ao contrário do que vai ao mundo. Isso é convergir, é ir contra ao que o mundo está indo. E aí então aquela mulher, ela é tão impactada que a casa inteira, ela é batizada. Veja como isso transforma a vida de outras pessoas quando a gente deixa Deus abrir o nosso coração para a palavra dele. E aí, ela faz um convite para aqueles homens. Ela fala assim: depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Essa aqui é a nova versão da linguagem de hoje. É uma versão mais simples. Um presente eu ganhei de uma irmãzinha aqui na igreja. Eu anoto aqui algumas coisas. A Susan me deu essa Bíblia aqui. Eu acho ela muito boa em alguns momentos, porque ela tem algumas referências embaixo. E a palavra dela é uma palavra muito simples. Só que aí, então, irmãos, olha que interessante. Paulo e Silas entram na Europa. Paulo e Silas falam para uma mulher rica. Paulo e Silas, eles estão ali pregando a palavra de Deus e o coração daquela mulher se abre para a palavra de Deus. E aquela mulher era uma mulher que tinha uma casa muito grande, porque ela insiste para aqueles dois homens irem para a casa dela e todos aqueles que estão com ele. Eu que por inferência, eu digo que Timóteo estava ali, obviamente Lucas que está escrevendo essa carta, e Paulo e Silas e talvez alguns outros ali, que a Bíblia não menciona. Mas com certeza, só para eu citar 4 pessoas, ela insistir para ir para casa, ela tinha uma casa grande. E quando você vende púrpura é algo muito caro, é algo muito, muito específico, que era usado para reis, para grandes autoridades. Então não era qualquer pessoa que tinha condições de comercializar aquilo. Então ela era uma mulher rica. E a palavra de Deus ela está sendo ministrada pela primeira vez para uma pessoa rica, que precisava abrir o seu coração. Só que agora na sequência, ocorre algo. E eu queria que, nesse momento, nós mudássemos um pouco a dinâmica do nosso culto. Eu queria, antes de continuar a discorrer aqui na palavra, eu queria que nós adorássemos a Deus. Porque o que exatamente a Lídia estava fazendo era adorar a Deus. E logo depois que ela adora a Deus, que Deus abre o coração dela, vai ocorrer algo sobrenatural, que é o que vai acontecer na sequência. Então eu vou colocar agora um louvor, e eu vou pedir para que a gente novamente se coloque de pé. Não se preocupe com a letra, deixe Deus falar contigo. Se você conhece a letra, pode cantar. Seja no for teu problema, eu te convido a orar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, o terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar.
visão não é eterna, vai passar. Que jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, o terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrando, ouço 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 cadeias quebrando. Cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, nós estamos aqui com a sua palavra, Senhor Deus, sendo ministrada nesta manhã, Senhor. Senhor Deus, nós queremos, Pai, ter total, Pai, reverência a esta palavra, Senhor Deus. Queremos ter total responsabilidade à sua palavra. Senhor Deus, ministre aos nossos corações, fale conosco, Pai, através da sua palavra. Senhor Deus, que nós não sejamos, Pai, pessoas que escutam a sua palavra, mas que os nossos corações não se abram. Por isso, Deus, abra os nossos corações para a sua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, Pai, para que as cadeias possam quebrar, para que o terremoto, Senhor Deus, possa mudar as nossas vidas, para que nós possamos ser libertos, para que as nossas famílias possam ser libertas, para que nós possamos viver uma vida de conversão genuína, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ter reverência à sua palavra, com responsabilidade, Senhor Deus,
Estamos aqui diante do Senhor para dizer que só o Senhor é santo, que a sua palavra, Senhor Deus, é a única que pode nos salvar. Que o Senhor é o único que pode nos salvar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar novamente. Eu quis fazer esse momento de adoração no meio da palavra, porque é algo que aconteceu logo na sequência, quando Paulo e Silas foram aprisionados. Então, vamos ler a partir do versículo 16. No versículo 16. Certo dia, eu estou lendo na nova versão da linguagem de hoje. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Uma moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar estes costumes. Então, o povo estava dizendo que eles eram judeus e que eles eram romanos e que eles não podiam aceitar esses costumes. Mas Paulo também era romano. Então isso era muito curioso, porque se Paulo era romano e ele deixou aqueles homens falarem aquilo ali, algo tinha na cabeça de Paulo. Porque Paulo podia ter levantado a sua credencial, o seu passaporte e falar assim: vocês são romanos, eu também sou. Só que Paulo não faz isso, Paulo não fala nada. O que Paulo faz é muito pelo contrário. A única coisa que Paulo faz é mandar aquele espírito sair daquela moça. Isso é algo bom ou algo ruim? É algo bom. Paulo, ele faz algo bom. Ele tira daquela mulher um espírito de adivinhação. Só que uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo aqui é: o que aquela mulher estava falando? Ela estava falando alguma mentira? Não. Ela estava anunciando uma coisa ruim? Não. Seria muito bom se as pessoas estivessem por aí na cidade, anunciando, dizendo: olha, os homens servos de Deus Altíssimo estão anunciando o Evangelho e vocês podem ser salvos. Que era mais ou menos isso que a mulher estava fazendo. Só que aquela mulher, ela estava atrapalhando. Aquela mulher, ela estava por dias atrapalhando e confrontando Paulo e Silas. E onde eles estavam, aquela mulher ficava ali, atrapalhando. Então, Paulo, ele vive um momento muito sensível na vida dele. Porque se tivesse alguém aqui falando assim: olha, esse homem é de Deus, olha, esse homem é de Deus, talvez Paulo estava sendo testado ali naquele primeiro momento que ele estava pregando a palavra, porque ele podia falar assim: é verdade, sou mesmo, sou um homem de Deus, pode continuar falando. Por quê? Porque ali o ego dele estava sendo testado. Será mesmo que ele precisava daquela afirmação? E ele manda aquela mulher se calar, porque não é a mulher que vai falar a palavra de Deus, nem Paulo e nem esses homens, que era o foco ali. O foco era Jesus Cristo. E Paulo, entendendo aquilo, ele manda aquela mulher se calar e fala: para, tem algo errado aí. E aí expulsa o espírito. E por ele fazer aquele negócio que era certo, ele sofre uma consequência. E a consequência, ela vem logo na sequência. Quando eles disseram, né? No 22, na sequência. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Agora eu vou começar a pregar.
Tudo isso aqui foi só a introdução. Agora, eu queria que a gente prestasse atenção nesse homem, nesse carcereiro. Porque primeiro nós tivemos uma mulher rica, que foi convertida, ela e a sua casa. Depois nós tivemos uma mulher escrava, que foi liberta. E agora nós vamos ver um carcereiro, um servidor público, um homem que estava trabalhando. Mas se a gente olhar aqui para a igreja, nós vamos ver algo parecido. Nós vamos ver pessoas com um poder aquisitivo um pouco melhor do que outras. Nós vamos ver pessoas que estão trabalhando sem parar. Nós vamos ver pessoas que possuem um serviço insalubre, um serviço onde ele podia perder a vida. Eu, por exemplo, como o meu serviço que eu estou fazendo agora, se eu cometer um acidente ali, eu posso perder minha vida. Cada um de vocês aqui no seu trabalho tem algum risco que pode acontecer. Ou é subir numa escada, ou é se cortando com algum material. Nós vivemos isso. A igreja é um mix de pessoas diferentes, assim como estava acontecendo na Europa. Paulo estava entrando na Europa e naquele mesmo momento, naquela mesma cidade, ele encontra a igreja. A igreja é feita por pessoas diferentes. E a igreja, por mesmo sendo feita de pessoas diferentes, oferece o mesmo Jesus. O Jesus era para aquela mulher rica, o Jesus também era para aquela mulher escrava, e o Jesus também vai se apresentar para esse carcereiro. Só que como Jesus se apresenta para cada uma dessas pessoas, como Jesus se apresenta para cada uma de vocês, para cada um de nós, é individual. É algo único, é algo entre você e Deus. Não é algo que nós colocamos Deus numa caixinha. Então, acontecem essas três coisas aqui. E aí então começa a história desse carcereiro. Aí, coloca naquele primeiro slide ali, por favor. Agora nós vamos ver a seguinte história. No 24. Eu falei para colocar lá e volta de novo na Bíblia, né? Desculpa. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Certo? Primeiro que o cárcere para uma cidade pequena, como era aquele lugar, não era uma prisão estadual, não era uma prisão de grande porte. Era uma prisão que ela era gerenciada por um carcereiro. Então aquele homem, ele tinha a função principal de cuidar daquela cela, de cuidar daquele cárcere. E o cárcere para cidades pequenas, ele basicamente era dividido entre duas principais áreas, a parte externa e a parte interna. Digamos que a parte interna era como se fosse aquele lugar onde a solitária, né? Então era o lugar onde os presos mais desprezíveis ficavam encarcerados. E tanto é que no meio daquele cárcere tinha um tronco onde os pés daqueles presos mais perigosos, eles eram amarrados para evitar ainda que eles se movimentassem. Então isso adicionava um grau de sofrimento ainda maior para aqueles homens que estavam dentro do cárcere que ficava na parte interna. Então Paulo e Silas estavam ali sendo jogados ali dentro, porque foi isso que o homem fez, ele jogou eles ali dentro, eles não foi lá, colocou eles ali dentro, depois deles terem sido açoitados. E no 24, depois bateram muito neles, e as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Então aqui o carcereiro, ele ainda tinha uma função especial, cuide deles de maneira específica, guarde eles com toda a sua segurança possível. Um carcereiro, naquela época de Roma, porque Roma era muito severa, esse trabalho de carcereiro era um trabalho insalubre. Normalmente quem era carcereiro era algum ex-militar, era alguém que tinha um conhecimento um pouco mais profundo de cuidar de detentos, de guerra, porque ele era a única pessoa que estava ali sendo responsável por aquela prisão. Só que tinha um detalhe muito importante. Se, de alguma forma, algum daqueles presos escapasse da prisão, o carcereiro pagava com a sua própria vida.
Ele então era assassinado, era morto por Roma, porque ele tinha a função de cuidar daqueles presos. Você aceitaria um emprego desse? Onde você coloca a sua vida em risco? Você imagina quanta pressão que aquele cara não tinha, que aquele homem não tinha? O que ele vivia todos os dias vendo aqueles presos, ele tinha que cuidar para que aqueles presos não fugissem. E aí então, depois que ele colocou aqueles homens lá dentro, no versículo 25 diz o seguinte: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Agora, é claro que isso já nos remete à situação em que Paulo e Silas estavam. Após eles terem sido açoitados, eles estavam numa situação desconfortável, jogados dentro da cadeia, no fundo. E ainda assim, eles têm a atitude de cantar hinos a Deus. E isso fazia com que os outros presos também ouvissem. Não era uma oração tipo, onde eles babudeavam. Eles estavam de verdade louvando a Deus em voz alta. Eles estavam no fundo daquela cadeia e aqueles outros presos que provavelmente estavam na parte externa da cadeia estavam ouvindo. Então eles estavam de fato adorando a Deus genuinamente. No versículo 26, de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Todos os presos tiveram as suas cadeias, as suas correntes libertas. Todos os presos. E aí quando eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei pensando assim, peraí, se no Brasil as cadeias abrem, tudo, os cadeados, tudo se abre, não vai sobrar um ali dentro. Vai sair tudo pulando, correndo para todo lado. Mas naquela época não era assim. Porque Roma era muito terrível. O Império Romano, ele dominava aquela região. A chance daqueles homens fugirem e continuarem vivos era mínima. Então era muito mais coerente eles ficassem ali, porque eles sabiam que se eles ficassem ali, mesmo com as cadeias que foram abertas, eles continuariam vivos. Porque se eles saíssem, eles iriam morrer. Então, mesmo com as cadeias totalmente abertas, aqueles presos ficaram ali. E aí, então, o carcereiro acorda, e aí, então, algo vai mudar na vida daquele carcereiro. No versículo 27, aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Quantas vezes nós passamos por situações em que nós sabemos que não tem mais saída, que não tem mais jeito, e aí a única coisa que a gente pensa é acabar com tudo. Sair daquele emprego, terminar o casamento, não, agora já deu, não aguento mais, acabou. Terminar a amizade, jogar tudo para o alto, quebrar os pratos. Aquela atitude impetuosa, que é a primeira coisa que a gente sente quando alguma coisa dá errado. Isso é natural, nós temos esses sentimentos. Só que o que a gente tem que fazer, o que vai acontecer depois? O que o Espírito Santo vai vai tratar com você, é o que vai acontecer depois. Só que aquele homem, ele estava preparado para se matar. Só que aí então, Paulo, lá de dentro, depois de ter sofrido o que sofreu, o mesmo homem que colocou ele lá dentro, que algemou ele nas pernas, Paulo grita lá de dentro, dizendo: não faça isso, todos nós estamos aqui. Paulo não sabia que ele estava querendo se matar, porque ele achava que todo mundo tinha fugido. Paulo, através do Espírito Santo, eu creio aqui, falou assim: não faça isso, porque o motivo pelo qual você está se matando não é necessário. Nós estamos aqui. Quantas vezes a gente se sente sozinho, a gente passa por um problema e a gente não compartilha com as pessoas
que vão te ajudar. Pessoas que você sabe que vão te ajudar, amigos, pessoas próximas, e você quer resolver esses problemas sozinhos, ao invés de você procurar ajuda daqueles que você sabe que estão ali. Porque o carcereiro, quando ele vê aquela situação, ele fala assim, isso não é possível. Como isso aconteceu? E aí então, no versículo 29, aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. A primeira atitude que esse carcereiro tem é reconhecer que o que aconteceu ali não foi algo natural, foi algo sobrenatural, foi algo que Deus fez, foi algo que mudou totalmente a história daquela cidade que vocês vão ver já já. O carcereiro percebe que algo sobrenatural, porque naquela época era muito comum, quando coisas aconteciam de maneira sobrenaturais, eles atribuíam isso a uma atitude divina. Só que como o carcereiro começa a juntar os fatos, ele começa a ver aqueles homens que foram presos por uma questão religiosa. Aqueles homens, eles não mereciam estar ali. O carcereiro só cumpriu ordens. Porque a notícia se espalhou, quando Paulo e Silas eles tiram o espírito daquela mulher, a notícia se espalhou que Paulo e Silas estavam pregando algo que era contra o que os romanos acreditavam. E aí então eles sabem que, o carcereiro sabe que ele simplesmente foi preso porque ele estava pregando a salvação. E aí então aqueles homens que estavam pregando a salvação dentro da cela começam a cantar, os presos ouviram, a família daquele carcereiro talvez ouviu. E eu vou chegar na família já desse carcereiro, porque vocês devem estar pensando assim, mas onde está a família desse carcereiro aí? E aí então aquele homem, aquele carcereiro, ele escuta aquela situação, e ele, movido a tudo aquilo que acontece, ele se ajoelha. E ele reconhece que algo sobrenatural acontece. Nós temos uma história de uma mulher, Lídia, que o coração foi aberto e ela reconheceu a Deus. Temos uma outra história de uma mulher que vivia com um espírito de adivinhação e Deus vai lá e liberta ela. Só que a gente tinha um outro homem, que mesmo ouvindo falar de tudo isso, ele precisou esperar um milagre, algo sobrenatural acontecer, para ele se entregar para Cristo. Quantas vezes nós temos vários sinais ao longo da nossa vida, vários sinais, e o que você está esperando é algo simplesmente extraordinário acontecer para você se jogar nos pés do Senhor. Por isso que no primeiro tópico do meu slide ali, está falando sobre a prisão é a que não vemos. O carcereiro, ele acha que está no controle de tudo. Mas quando ele percebe que aquela situação está acontecendo diante da prisão, que ele conhece, que ele sabe dos cadeados, ele sabe das correntes, que aquilo era impossível de acontecer, ele percebe que quem estava preso de fato era ele. Ele que vivia preso a um sistema opressor, a um sistema que cria regras que se ele não cumprir, ele vai morrer. Porque se ele deixasse algum preso sair, ele era morto. Então o carcereiro ele só tem uma única opção: reconhecer que Deus estava agindo, e ele se joga aos pés de Paulo, e ele fala: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Na mesma hora, ele reconhece que algo aconteceu ali. E aí eu te pergunto, quando que você reconheceu que algo sobrenatural aconteceu na sua vida e você de fato deu créditos a Deus? Ou talvez você achou que aquilo é obra do acaso? Porque aquela região, ela acontecia terremotos. Não era uma região que não tinha terremotos. Ele podia ter falado assim, é só mais um terremoto. Que era uma região montanhosa, uma região que de vez em quando acontecia tremores. Só que não tremores como aquele, não tremores com aqueles homens que estavam presos, não tremores que estouram todas as cadeias ali e nenhum preso sai correndo. Algo sobrenatural aconteceu e só está faltando você reconhecer que aquilo que aconteceu na sua vida foi as mãos de Deus. E aí você se libertar disso que está te prendendo na sua vida. Porque o que está te prendendo é o que está de dentro. Porque as situações, elas já se movimentaram na sua vida. E aí, no versículo 31, ele respondeu: creia no Senhor Jesus e você será salvo
Você e as pessoas da sua casa. Você e as pessoas da sua casa. A mesma situação que aconteceu com Lídia anteriormente. Aquele carcereiro, pelo fato de morar numa cidade pequena, a casa, a morada dele era literalmente ou era dentro do cárcere ou era colado ao cárcere. Então a sua família vivia junto com ele. Quando então o carcereiro reconhece que algo acontece e ele pergunta: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E aí então eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. No versículo 32 diz: então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Mais uma vez, há uma conversão de vidas. Mais uma vez, uma atitude causa mudança em outras pessoas. Ali então a Europa estava começando a viver um novo tempo. Lídia começa então uma conversão dentro da sua casa. Uma mulher é salva, um outro homem e a sua família é totalmente salva. A igreja começa a ser estabelecida na Europa nessa situação. Então, no versículo 34, em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Então, de carcereiro ele passou a ser discípulo. De carcereiro ele passou a ser servo. Vejam como a gente cria na nossa vida uma série de empecilhos para de fato servir a Deus de verdade. Sendo que basta uma atitude genuína, basta nós entendermos que para nós servirmos a Deus é uma decisão. Não é algo que precisa acontecer sobrenatural. A Lídia, Deus abriu o coração dela. Mas para o carcereiro ele precisou ver. Ele precisou ver o terremoto para que ele pudesse de fato se converter de verdade. Isso é uma questão de decisão. Aquele homem passou a cuidar das feridas que talvez ele mesmo causou quando jogou eles ali dentro. Essa é uma mudança totalmente de postura. É uma mudança de homem escravo para servo. Homem escravo do pecado para servo de Deus. Para estar diante de dois homens que estavam pregando a palavra de Deus e por isso foram presos. Quando amanheceu, no versículo 35, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir em paz. Só que aí é a hora que Paulo tira o passaporte do bolso. Até então, Paulo não tinha falado nada. E eu fiquei pensando, mas por quê? Por que Paulo se deixou apanhar? Na minha cabeça, eu não consigo entender. Porque Paulo, no exato momento em que chegaram para Paulo e falaram: olha, aqueles homens, nós somos judeus, aqueles homens estão pregando heresia. Ele podia ter falado assim: peraí, olha aqui meu crachá. Olha aqui meu crachá. Olha o que eu sou. Olha de onde eu vim. Vocês acham que eu sou de vocês aí? Desse mundo aqui? Não. Sou romano. Eu tenho aqui, um processo a ser seguido. Antes de vocês me prenderem, eu preciso ser julgado. A hora, então, que Paulo decide fazer isso, é porque Paulo tinha um propósito maior. Ele queria, na minha cabeça, eu imagino que ele queria ter uma carta na manga. Porque agora que ele passou por um processo ilegal, os homens se veem pressionados. Porque vejam o que acontece, no versículo 37. Mas Paulo disse aos policiais, ou em algumas versões, aos soldados, né? Eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados,
somos surrados em público, e depois nos jogaram na cadeia, e agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Essas autoridades, em algumas versões, diz magistrados, que são os cargos ali, os juízes, né? Fala para esses homens aí que mandaram vocês fazer isso, virem aqui falar pessoalmente para mim. E diz lá que eu sou romano. A hora que chegou a autoridade que estava sobre Paulo, ao conhecimento daqueles caras, a situação ficou feia. Vamos ver aqui. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Por quê? Porque se chegasse em Roma, que um cidadão romano foi açoitado, foi preso sem julgamento, numa província que foi conquistada por Roma, que estava sob a autoridade romana, automaticamente Roma ia mandar matar aqueles magistrados. Só que agora Paulo tem uma igreja acontecendo no cárcere. Agora Paulo tem uma igreja acontecendo em Lídia, na casa de Lídia. Ai de alguém que falar contra Paulo. Se Paulo virasse para Roma e falasse, olha, eu quero contar o que aconteceu comigo em Filipos. Aconteceu isso. Ele ia matar todo mundo. Será que você teria coragem de passar por o que você está passando, de sofrer o que você está sofrendo, por um bem maior? Será que você está disposto a de fato enfrentar esse problema que você está vivendo de frente, sabendo que Deus está no controle? Porque se você duvida que Deus está no controle, está na hora de você voltar no início desse capítulo aqui e fazer que nem Paulo ia fazer. Vai para um lugar que não era o que o Espírito Santo está te mandando ir. Vai para um lugar onde não era o que Jesus estava te mandando ir. Porque era isso que Paulo ia fazer. Eu não li aqui, mas depois você lê, no início do capítulo 16. Ele não ia para a Europa, ele ia continuar na Ásia. Deus não falou para ele ir para a Europa, vai lá, Paulo, que assim que você chegar, sabe naquele lugar onde você tem a cidadania? Sabe naquele lugar que os papéis estão todos prontos? Sabe naquele lugar que você vai chegar e só vai ser glória e bênção e fogo puro? Então, quando você chegar lá, você vai apanhar. Você vai sofrer. E você vai sofrer porque você está pregando a palavra de Deus. Você vai sofrer porque você está fazendo certo. Você não vai sofrer porque você está errando. Você vai sofrer porque você está acertando. Então, peraí, eu tenho que continuar fazendo certo? É certo a fazer? Vai ter algumas consequências? Sim. Então faça aquilo que é certo. Se Deus está te mandando para um lugar que não era o lugar que talvez você queria ir, se as coisas estão acontecendo diferente de como você achava que iriam acontecer, mas você sabe que é Deus mudando o percurso da sua vida, vai. Enfrenta o que tem que enfrentar. Coragem. Levanta. Tenha força, tenha ânimo. Não desanime. Mas você tem que estar atento para que o seu coração se abra como Lígia. Para que você escute a voz de um homem que te repreenda talvez, como aquela mulher escrava foi repreendida. Mas que você também fique atento aos sinais que estão acontecendo, como aquele carcereiro que ficou atento aos sinais. Quando ele viu Deus operando, porque aquilo só podia ser Deus, ele se ajoelha e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? No versículo 35. E aí então eu falei, né? E depois jogar isso não, que venho aqui no solte. No versículo 38. Os policiais ou os soldados foram contar às autoridades romanas. Eu já disse isso. No versículo 39. E foram lhes pedir desculpas. As autoridades, os magistrados foram pedir desculpas para aqueles homens que foram açoitados, que estavam na cadeia, que estavam presos. Calma. As coisas vão se resolver. Não queira resolver as coisas pelas suas próprias mãos. Então, os tiraram da prisão
Mas espera aí, tiraram da prisão? As cadeias não tinham sido abertas? Sim, eles continuaram lá esperando. E pediram que fossem embora da cidade. Agora não era uma ordem, era um pedido. Olha, vocês poderiam, por favor, senão a gente vai se lascar aqui. Vocês poderiam sair. Só que Paulo e Silas, antes de ir embora, eles voltam lá atrás. Lá naquela mulher onde eles ficaram aquela noite. Aquela mulher que foi convertida, ela e a sua família. Aquela mulher que abriu seu coração. Lá na frente, ia receber depois de novo aqueles homens. E aí ela recebe aqueles 2 homens. E eles começam então uma nova história naquela cidade. Por isso que aquele terremoto, ele não mudou só a história do carcereiro, ele mudou a história da cidade. Porque aquele terremoto foi responsável porque pessoas ali ficaram ouvindo o que aconteceu. E com certeza, a história daquele lugar mudou. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia, no versículo 40. Ali encontraram-se com irmãos. Animaram a todos e depois foram embora. Você consegue fazer isso? Animar alguém? Você consegue levar uma palavra de ânimo para alguém? Não, mas eu não consigo. Sabe por que eu não consigo? Você não sabe o que eu estou passando. Como é que eu vou falar de Deus? Como é que eu vou aqui levar uma palavra de ânimo? Quem disse que é sobre você? Vocês pensam que é fácil eu, Márcio, Juliane, Tatiane, ou aqueles que vêm pregar, ou aqueles que pregam pelo mundo afora, subir aqui? Você acha que a nossa vida é só alegrias? Eu bati o ônibus essa semana. E não é fácil. Não é fácil. Posso perder meu emprego. Mas não é sobre mim. Não é sobre o que a gente está vivendo que vai medir o que a gente vai fazer. A gente está aqui para levar palavras de ânimo. Porque a gente tem que adorar. Porque a gente coloca a nossa vida, às vezes, em empecilhos para que a gente, de fato, viva uma vida com Deus. Mas a gente não tem que fazer isso. Porque não é sobre o que a gente vive, é sobre quem a gente é e sobre o que Ele fez. O que Ele fez? Ele morreu numa cruz. Ele não foi açoitado como Paulo e Silas, ele sofreu muito mais. E a hora que Paulo e Silas estavam apanhando, talvez eles falaram assim: meu mestre apanhou mais. Eu não ligo. Porque ele já pagou o preço para mim. Eles animaram os irmãos depois de terem passado uma noite, talvez em claro, depois de terem sofrido, estarem sozinhos ali naquela prisão. E Timóteo estava vendo tudo aquilo. Timóteo, que foi circuncidado lá atrás, junto com Lucas, não é mencionado nessa história, mas eles estavam junto com eles ali. E Timóteo começou a ver tudo aquilo, porque ele sabia que servir a Cristo não é fácil. E Paulo estava ensinando para Timóteo o que ele ia viver lá na frente. Depois eles estudem sobre a história de Timóteo, mas ele também sofreu. Mas ele sabia que Deus estava com ele. As cadeias não se abriram de novo. Você não vê outra história na Bíblia que as cadeias se abrem. Deus, ele age em momentos diferentes na nossa vida. De maneiras diferentes, em situações diferentes. Mas o que não pode mudar é a sua atitude. É a sua atitude. Quando você adora, quando você de fato entende que você está vivendo aquilo que Deus te mandou viver, você tem que relaxar e deixar Deus cuidar da sua vida. Entregar nas mãos dele tudo que te pressiona, tudo que está ali te atrapalhando. E aí, eu quero que você pense que a nossa vida cristã
ela é uma vida que não é uma vida fácil, não é uma vida de só vitórias, mas é uma vida que, com as derrotas, nós sabemos que quem pagou o preço já venceu. E nós temos que nos alegrar, porque Ele venceu. Jesus Cristo pagou o preço. Se você veio para cá, se você está com passaporte, seja lá brasileiro, britânico, se você tem a oportunidade de viver aqui, anime-se no Senhor. Anime-se no Senhor. Eu queria que agora nós vamos voltar a louvar essa música, que nós tocamos agora há pouco. Mas quando você estiver louvando nessa música, quando você estiver prestando atenção, saiba que as cadeias que te prendem, as situações da sua vida que podem estar amarradas, ela só depende de uma atitude. A Lídia abriu seu coração, aquela mulher aceitou a correção, e o carcereiro viu aquilo tudo e se ajoelhou diante do Senhor. Ele tomou uma atitude, assim como todos nós temos que tomar, uma atitude de conversão. O batismo é uma confissão pública que você está se convertendo a Deus. Mas talvez falta uma conversão anterior, a conversão genuína de que o que você estava fazendo você não vai fazer mais. Você estava indo para um caminho, mas você vai caminhar para um outro caminho. E vai deixar Deus tomar conta da sua vida. Vamos louvar a Deus? Fique de pé. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para declarar, Senhor Deus, que há poder no Seu nome, que as cadeias que quebram, que estão, Senhor Deus, às vezes nos prendendo, que as cadeias que estão nos impedindo de viver o nosso potencial, de viver a nossa vida na maior plenitude, porque nós temos que entender que a maior plenitude é termos a confiança de que o Senhor está conosco, é de louvarmos quando tudo parece contrário, é de nós colocarmos diante do Senhor que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e abrimos o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, abra os nossos corações, abra os nossos corações, que nós possamos viver, Pai, do sobrenatural. Se for necessário que o terremoto aconteça, que o importante seja a nossa atitude após o terremoto. Vamos louvar esse louvor novamente agora, em nome de Jesus. Deus tem te guiado, Deus tem colocado sobre a sua vida um caminho, um direcionamento, mas não é aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem passado, que vai guiar a sua atitude. Anime-se no Senhor.